Hoje é o dia mais triste do calendário em Israel, que é Yom HaZikaron, que é o dia em que lembramos todos os soldados caídos de Israel, todas as vítimas do terrorismo e todas as forças de segurança que lutaram para que Israel pudesse existir ao longo da história do moderno Estado de Israel. E também, daqui a algumas horas, é Yom HaAtzmaut, que é o dia da independência de Israel, o dia mais alegre do calendário hebraico. É o dia mais importante, na minha opinião. Estamos lembrando de 25.420 soldados que caíram em guerras e quero falar um pouco sobre o meu tema pessoal nessas últimas semanas. Talvez alguns de vocês tenham percebido que estive um pouco ausente do YouTube durante todo este último mês. Estive refletindo muito sobre o assunto. Fazia tempo que eu não postava vídeos, a última leva está aí para vocês verem. Não sei se vocês sabiam, mas durante todo esse tempo de guerra, que já estamos com cerca de 600 dias de guerra, eu passei 250 dias no exército. Ou seja, quase um ano participando da defesa de Israel. E depois, quando tive esses últimos meses saindo do exército, depois de todas essas experiências, fiquei refletindo sobre muitas das vivências, sobre muito do que significa para Israel estarmos nesta terra. Pessoalmente, foi uma experiência não muito agradável, como vocês podem imaginar, por se tratar do exército. Primeiro, quero que saibam e entendam que a guerra ainda não acabou, mesmo que pareça. E com a permissão de vocês, vou falar diretamente aos amigos judeus que estejam assistindo a isso. Especialmente aos que vivem em Israel. A guerra não acabou. Ainda há sequestrados em Gaza, ainda há pessoas nos túneis. Eles ainda estão nas mãos do Hamas. Eu me lembro que no começo da guerra, todos que apoiam Israel queriam ajudar de alguma forma, estavam muito motivados, até alguns reuniram doações no YouTube. Eu me lembro de ver YouTubers pedindo dinheiro para ajudar os soldados, os necessitados. Há outros que até, não quero dizer que se fantasiaram, mas se vestiram com a camisa do exército de forma simbólica para mostrar seu apoio ao exército. E não sei, mostravam seus vídeos de apoio e suporte. E isso foi no começo, quando ainda estava muito presente essa dinâmica de que tudo era muito recente. 7 de outubro e nesse primeiro mês e meio, 2 meses, 4 meses, ainda havia muito entusiasmo para ajudar Israel. Agora que já se passaram 600 dias, devo dizer que as pessoas, não sei se esqueceram que ainda há uma guerra. Eu não me esqueci. Não só porque passei muito tempo na guerra, mas porque eu não vou deixar de falar sobre esse assunto até que os objetivos sejam alcançados. Que a gente acabe com o Hamas e que os sequestrados voltem para casa. E não só por isso, mas porque estamos falando de milhares de pessoas que perderam a vida. Soldados do exército de Israel já são 800 nesta guerra. E todos os que perderam a vida antes, para que nós possamos ter Israel. Não temos nenhum direito de ficar calados. Não temos nenhum direito, neste exato momento em que estou falando com vocês. Há pessoas realizando operações, seja no Mossad, na Boca do Lobo, fazendo coisas impressionantes. Seja na Síria, seja no Líbano ou nas fronteiras, ou em Gaza, tentando encontrar os sequestrados. E apesar disso, nós que estamos aqui muito confortáveis, há pessoas trabalhando muito duro para que possamos ter este país e continuar levando luz ao mundo, desenvolvendo tudo o que Israel pode dar ao mundo. Mas por isso eu acho que não temos nenhum direito de simplesmente descansar sobre os louros e não fazer nada. Temos uma obrigação com todos aqueles que caíram pela defesa de Israel. E isso eu digo diretamente aos meus irmãos judeus, especialmente aqueles que têm canais no YouTube. Senhores, sei que pode ser cansativo falar sempre sobre a guerra, isso e aquilo. A guerra não acabou, nós não temos o direito de ficar calados. E simplesmente fingir que vamos passear pela Galileia, dar uma voltinha por Jerusalém, mostrar as coisas, fazer um coaching e um curso disso. Isso ainda não terminou. Este pode ser o momento mais crítico da história de Israel, além da independência em 1948, este é um dos momentos mais críticos da nossa história, decisivo para a existência de Israel. Não entendo como, se há pessoas que têm a capacidade de influenciar essa luta aberta nas redes sociais, como podemos ficar calados? Não podemos.
E eu sei que muitas pessoas que tiveram esse fervor se desgastaram muito rápido e eu não quero pressioná-las. Eu entendo que cada pessoa, como vocês viram, eu deixei essa página parada por um mês inteiro. Não postei nenhum único vídeo. Eu nem apareci. Todos precisamos desse tempo para respirar. É ótimo. Falei sobre isso com Gaston. Se vocês lembram, Gaston e Oksana é um canal, e no podcast deles concluímos justamente com esse tema. Gaston disse algo que faz sentido. Quer dizer, não tem nada de errado. Dar-se um tempo é importante. Mas acho que tivemos um respiro de 600 dias e não podemos baixar a guarda. Agora quero falar com vocês que estão assistindo a essa transmissão. Vocês também fazem parte dessa defesa de Israel. Não basta confiar que o exército vai salvar Israel. Os youtubers em Israel vão salvar Israel. Esse grupinho de 5 youtubers que nos mostram o rosto de Israel e os analistas políticos pró-Israel. Vocês também fazem parte. Se vocês acham que este é um momento crítico para a humanidade, eu também penso assim. Esta guerra que Israel está travando é o que vai refletir como a sociedade será no futuro. Este é um choque entre as sociedades mais opressoras, mais totalitárias, contra os valores máximos da liberdade possível do ser humano. Israel está demonstrando isso e lutando essa guerra na linha de frente. Por isso eu agradeço a vocês, aos que também participam compartilhando nossos vídeos, distribuindo o material, também se instruindo para que vocês aprendam. E que vocês também ajudem para que a imagem de Israel seja redimida, limpa, porque vocês também são aqueles soldados, por assim dizer, entre aspas. Não no sentido bélico, mas vocês estão defendendo amplamente Israel. Por isso, muito obrigado a vocês. Vocês talvez também saibam que eu faço parte da comunidade Israel High. Israel High é uma comunidade da qual somos representantes, como Michael Rubinstein, Schwartz, eu e outros. Há muitas pessoas do meu e de outros públicos. São centenas de pessoas de vários lugares que integram a comunidade Israel High. Recentemente terminamos o curso chamado Defender Israel Sem Armas. É um curso que eu ministrei, que consiste em saber qual é a metodologia para poder fazer diplomacia pública sobre o tema de Israel, saber como responder a argumentos anti-Israel, as narrativas, tudo isso. E é um curso que aprendemos na comunidade Israel High. Esse conhecimento é essencial, pois são as ferramentas que precisamos desenvolver agora, durante a guerra, tanto militarmente quanto nas redes sociais. Por isso convido vocês a participarem da comunidade Israel High. O link estará na descrição para que possam se juntar. Vou fixar nos comentários para que vocês entrem no link, se inscrevam e virem membros da comunidade. Aqueles que são membros da comunidade podem ter um contato direto comigo, podem se comunicar comigo e conversar. Se tiverem perguntas ou se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, quero retomar o tema sobre o qual fiquei em silêncio, por assim dizer, nesta página. Há algo muito importante no tema do silêncio, que é o fato de que o silêncio tem, no judaísmo, um valor que aparece em muitas das fontes. No Pirkei Avot, por exemplo, diz: nada melhor para o corpo do que o silêncio. Em Yom HaZikaron, que é esta data em que estamos, que é a data mais triste de Israel, em que lembramos todos os nossos caídos, todos aqueles que foram afetados, há um momento à noite e hoje de manhã em que tocou uma sirene que soa por todo Israel, e ao som dessa sirene nós ficamos em silêncio em Israel durante o tempo que ela toca, e ali lembramos de todas essas vítimas. Ou seja, é um silêncio que cada um vive pessoalmente, mas que na verdade não é um silêncio pessoal, é um silêncio coletivo. Isso é algo com o qual me identifiquei muito, HaZikaron. Por isso lembrei da importância da minha página nas redes sociais, onde juntos criamos um espaço para conhecer filosofia judaica. Mais do que focar em explicar temas, mandar um vídeo e tal, eu não vou falar de autoajuda para vocês como em muitas páginas onde tentam vender judaísmo e coaching. Eu vou tentar explicar para vocês quais são as ferramentas que podemos ter, qual é a visão que deveríamos ter para um mundo melhor. Esta página tem esse propósito, por isso me identifiquei com o silêncio da sirene desta manhã. Eu me senti ainda pior, porque está escrito na Torá, em Levítico, capítulo 10, versículo 3, que é narrado ali em Levítico 10, quando Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, perde seus filhos. Eles são consumidos pelo fogo.
E aí, quando dão a notícia para Arão de que seus filhos faleceram, diz que vai Dom Arão, que Arão ficou em silêncio. Levítico 10:3. E é o mesmo valor que está em Yom Hazikaron. Porque alguém pensaria em Yom Hazikaron, bom, podemos chorar, podemos reclamar diante de Hashem, mas o silêncio também é um espaço que nos permite nos encher novamente e refletir e entender e ouvir e dar um passo atrás e ver o que Hashem quer de nós. Pensem nisso, o que Hashem quer de nós que é tão grave. Ou seja, por que temos que ser um povo que foi perseguido por tantos milênios? Por quê? Podemos começar a questionar Hashem. Onde estava Deus em 7 de outubro? Onde estava Deus no Holocausto? São perguntas clássicas. Mas eu acredito que sim, há resposta, só precisamos nos calar e escutar o que Hashem quer de nós. Então, por isso é muito importante entender isso. E isso é o que aprendemos de Arão, o sacerdote, o irmão de Moisés. Que a espiritualidade de Arão não era medida simplesmente pelo fato de ele ser um santo e por sua elevação espiritual, nem porque ele tivesse uma conexão mística, ou porque fizesse meditações cabalísticas ou de autoajuda, como tentam vender, como eu já disse, não. O que Arão fazia era ser uma pessoa muito pé no chão. Na verdade, Arão reunia o povo de Israel. Ele fazia com que o povo de Israel sempre tivesse paz entre eles. Ou seja, ele promovia mais harmonia do que divisão. Então acho que esse é um dos grandes ensinamentos que devemos aprender de Israel. A mensagem para meus irmãos judeus é sermos unidos, apesar das diferenças e de toda essa discussão que possamos ter sobre temas políticos, religiosos, o que for, precisamos ser unidos. E também para os não-judeus que apoiam Israel. É verdade que há muitas discussões que poderíamos ter. Por exemplo, nesta página, no primeiro ano, esta página esteve cheia de polêmicas sobre o tema do cristianismo, judaísmo, aos poucos. A gente vai percebendo que esses temas teológicos precisam ser discutidos, é bom que sejam discutidos, senão como vamos entender a razão do monoteísmo e como deve ser entendido o Tanakh. Mas a verdade é que podemos debater esse tipo de temas sem sermos antagônicos. Um cristão, um judeu, um muçulmano, podemos sentar e colocar essas questões na mesa sem causar antagonismo. E esse é o valor do que quero dizer sobre Arão. A Arão que amava as criaturas. Os alunos de Arão são assim. Devemos criar mais união. Quero deixar uma mensagem clara para todos que nos acompanham, pois sei que muitos aqui não são judeus, e há essa tensão. Apoio Israel, mas não o judaísmo. Acredito que vivemos um momento crítico para a humanidade. Devemos pausar certas coisas e focar em vencer essa batalha contra a escuridão. E algo que também quero dizer para vocês sobre Arão e conectar isso também comigo. O mais importante é que Arão, o sacerdote, e depois de Arão, seus filhos, eles sempre depois de Arão. Foi designado um sumo sacerdote, um grande sacerdote, em hebraico, Kohen Gadol, e o Kohen Gadol. Durante o Yom Kippur, por exemplo, ele vestia roupas especiais, ou seja, em geral, o sumo sacerdote usava toda uma vestimenta. O mitznefet, o minvetumim, tudo isso, como o peitoral e essas coisas. E o sacerdote tinha um uniforme que tirava seu individualismo, pode-se dizer. Porque no momento em que o sacerdote coloca o uniforme, ele deixa de ser um indivíduo e agora ele está representando o coletivo de Israel. Acho que é exatamente isso que ocorre com os soldados de Israel. Quando o soldado de Israel veste o uniforme, deixa de ser indivíduo, deixa de ser Yaakov ou Yosef. É um indivíduo que representa um coletivo. E é aí que, na minha opinião, se exemplifica na maior expressão de Arão. O sacerdote está no exército de Israel, porque no exército de Israel. Eu adoraria que vocês vissem isso. Mas bem, na sociedade do dia a dia de Israel, às vezes dá para ver uma divisão aqui e ali, mas é que no exército isso quase não existe. Não existe. Se torna uma só unidade. Como, por exemplo, na minha unidade, você pode ter judeus crentes, não crentes, ortodoxos, ultra-ortodoxos, árabes, russos, beduínos. Você pode ter de tudo em uma unidade. E todos juntos, todos irmãos todos, ombro a ombro, lutando com o objetivo de defender Israel. Para ir encerrando esta transmissão, quero agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam nesta página por muito tempo e nós vamos voltar novamente. É verdade que houve uma pausa metodológica, pode-se dizer,
Uma pausa em que estive refletindo muito sobre muitos temas pessoais, gerais, sobre tudo. Pero É momento de se levantar novamente e vamos voltar de novo com um enfoque um pouco mais refinado e sempre levando vocês em consideração. Vocês que acompanham esta transmissão já são centenas. Vocês não são números, ok? Vocês são pessoas. Cada um de vocês é um mundo inteiro. E o fato de vocês nos acompanharem, para mim, é impressionante. O fato de vocês estarem aqui prova que há pessoas que querem apoiar Israel, não necessariamente se convertendo ao judaísmo, mas querem estar com Israel, ajudar e contribuir. Fazer com que o mundo realmente possa se redimir de todo esse mal, porque não podemos nos deixar convencer pela ideia de que o mal pode triunfar. O mal não vai triunfar, nós vamos vencer o mal, e isso será junto com vocês, junto com Israel. E lembrem-se, vocês estão mais do que convidados para a comunidade Israel High, sejam membros da Israel High, vou deixar na descrição o link para que vocês possam se juntar. Lá, vocês cadastram seus dados e entraremos em contato para se tornarem membros. Confio que estaremos bem e triunfaremos. Israel é um povo forte e resiliente, milenar. Já vivemos situações muito piores do que esta e conseguimos superar. Hashem nos permitiu chegar até aqui com muita força e muito sucesso. Com muito sucesso. Se vocês olharem a quantidade de sucesso que o povo judeu tem, é extremamente impressionante. Também me parece impressionante que o grande valor do povo de Israel, a gente vê, por exemplo, não sei, um engenheiro químico que tem 500 mil de seguidores em todas as suas redes sociais e está no campo de batalha. A gente vê, não sei, diretores de um banco. Eles vêm para o campo de batalha. A gente vê professores da universidade, colocam um uniforme e vêm defender Israel no exército. A gente vê professores de escola, a gente vê a moça que embala no supermercado. Todos nós estamos nisso. Somos uma sociedade forte. Somos um povo que a Hashem nos permitiu ser fortes e vamos continuar. Ok, então, vamos triunfar junto com vocês. Saudações de Israel, vamos triunfar. Tudo de bom.